Fala, gente boa! Já chega, senta bonitinho, papapá, porque é mais uma aula do canal. Meu irmão, eu tô gravando essa aula aqui no dia 20 de março de 2022. Não sei quando você vai estar assistindo, enfim, se a guerra vai ter acabado, se eu já morri, se o canal acabou, enfim. Hoje estamos vivendo a guerra na Ucrânia e os seus desdobramentos para o mundo, inclusive para o Brasil, econômicos. Preço do combustível disparou e todo o processo inflacionário que ele detona. Inclusive as pessoas às vezes se perguntam, meu irmão, o que o conflito no leste europeu tem tanto impacto na minha vida aqui no Brasil, na América Latina, tão longe, tão longe? Meu parceiro, realmente, essa é uma das problemáticas. E hoje a gente vai tratar de um tema que tem muito a ver com isso: as crises do petróleo na década de 70. Meu parceiro, é o seguinte: quanto mais globalizado é o mundo e as suas dinâmicas, os problemas também são globais. Tá? Porque essas economias estão cada vez mais interligadas, vinculadas, e uma coisa que acontece em uma região, como por exemplo a Ucrânia agora, claro que vivencia vários desdobramentos para o mundo. E a gente está aqui hoje vivendo várias dessas tensões, inclusive na economia. O preço do combustível, por exemplo, está batendo seus R$8 aqui no Rio de Janeiro. O que, sei lá, se você não está muito ligado nessas coisas, é uma estupidez. Mas enfim, eu quero discutir com vocês o seguinte: essa não é a primeira vez e não será a última vez que algum fenômeno, um conflito no capitalismo contemporâneo detona desdobramentos econômicos no mundo inteiro. As sanções estão sendo impostas à Rússia, as tentativas do Putin de reagir a elas, o conflito em si tem um desdobramento global, ainda que não militar, mas economicamente os blocos, os interesses se movimentam e a vida das pessoas é impactada, ainda que muito distante do conflito em si. Acho que essa é a grande jogada. Qual é a reflexão que a gente vai mobilizar hoje? Não é a primeira vez e não será a última, tá? Enquanto tivermos essa dinâmica aí de organização social do capital, tá? Então se ajeita aí que provavelmente você vai viver outra zica dessa na tua vida, real. Beleza. Por que a crise do petróleo ou as crises do petróleo da década de 70? Meu irmão, 1970, o mundo estava vivendo a Guerra Fria. Aquela coisa, disputa, bipolarização, Estados Unidos, União Soviética, socialismo real, capitalismo, aquela disputa global, para ver qual era a superpotência e o modelo que preponderaria. Beleza, show de bola. Isso aí não é, por assim dizer, nenhuma novidade. O lance é: a crise do petróleo dos anos 70 foi um divisor de águas. Não só para a história da Guerra Fria, que estava se estendendo lá desde o final da Segunda Guerra Mundial, isso aí é 47, até a queda da União Soviética, um largo período, em 91. Ela tá ali, ela é um divisor de águas não só para a Guerra Fria, mas como para a economia capitalista como um todo, meu parceiro, como um todo. Ela encerra um ciclo, por exemplo, capitalista de grande desenvolvimento, por exemplo, sobretudo para as potências capitalistas, claro. Os franceses chamaram isso dos 30 gloriosos, os 30 anos gloriosos, 30 anos de ouro, porque havia, depois da Segunda Guerra Mundial, um boom de desenvolvimento no Ocidente capitalista, sobretudo para as potências, bastante acentuado. E esse desenvolvimento também se fazia sentir em algum nível nas periferias do sistema, como a América Latina. Meu parceiro, tanto como a guerra da Ucrânia, a crise dos anos 70 do petróleo também tem um impacto violentíssimo no Brasil. E não só no Brasil, como na Guerra Fria como um todo, nas potências, e a gente vai ver que negócio é esse devagarzinho, porque é importante. Já é. Ótimo. Meu irmão, eu preciso que você entenda o seguinte: petróleo é chave desde as revoluções industriais do século XIX. Desde a segunda revolução industrial. A primeira foi a carvão. É outra jogada, no final do século XVIII. Desde as revoluções que se seguiram a partir da segunda revolução industrial, a partir de meados do século XIX, há um progresso tecnológico no mundo que nos torna cada vez mais dependente das formas de energia
não renováveis, sobretudo o petróleo e seus derivados, em especial a gasolina. Tá? Ou seja, não só para mover máquinas, mas coisas, pessoas, meios de transporte. E quanto mais ao longo do século XX se desenvolvia tecnologias ao mundo todo, quanto mais se ampliava essas bases, mais necessidade de combustível tínhamos. Ou seja, quanto mais se avançou o capital, quanto mais se avançou a globalização, mais necessidade dessas fontes de energia tínhamos. Beleza. Ótimo. Então eu preciso que você entenda que o petróleo é um item indispensável. E posso dizer que até hoje, em algum nível, tanto que a gente está vendo, está sentindo essa treta toda aí por conta da guerra na Ucrânia. Até hoje ele é um pouco incontornável. Claro que é uma explosão de outras fontes de energia, inclusive renováveis, que não agridam a natureza, muito bem, tal. Mas a dependência do petróleo ainda é muito grande. Isso mexe com bolsa de valores no mundo como um todo, isso mexe com o teu bolso aí no Brasil. No Brasil como se eu estivesse na Europa, né? Aí, para aqui, pra gente, no terceiro mundo, enfim, tem impacto global. Vamos com calma. Você entendeu que progressivamente, do século XIX até aqui, se expandiu o capitalismo, se expandiu as dinâmicas industriais ao longo do mundo e a nossa dependência de fontes de energia aumentou. Perfeito. Tá? Se a gente fosse pegar índices aqui, só para você fazer uma pequena alusão, um pequeno exemplo, meu irmão, o Brasil... na década de 20, tinha X carro. Claro que tem muito mais hoje. E, portanto, a nossa utilização de combustível como a gasolina é muito maior. Entende? Com esse exemplo tosco que esses progressos em vários níveis ampliam a utilização do petróleo e de seus derivados como fonte de energia, de combustível. Perfeito. Tá. Agora com calma para tu entender o porquê dessas crises do petróleo nos anos 70, de onde veio esse negócio e por que tamanho até hoje com essas reverberações. Que chique, reverberações. Beleza, olha só. Isso é 1908, se descobriu no Golfo Pérsico, atualmente o Irã, uma área gigantesca de petróleo, para a exploração do petróleo. Ou seja, o Oriente Médio vai despontar como uma região estratégica na exploração do petróleo. Ou seja, os caras estão sentados numa mina de ouro. Petróleo à pampa. Show! Você consegue entender isso. E progressivamente, depois de 1908, a exploração dessa fonte de energia, desse recurso natural, vai ser cada vez mais potencializada naquela região. Maravilha, maravilha. O Oriente Médio, a rigor, é marcado por países pobres ou minúsculos, com pouca importância, como Kuwait, né? Que depois de se descobrir que está sentado também numa mina de ouro, petróleo é pampa. Enfim, vamos chegar lá. O que eu preciso que você entenda, bicho? Né? Havia um conjunto de disputas de cartel, ou seja, de controle do mercado capitalista de petróleo, de preços, de empresas multinacionais do Ocidente. E esses países do Oriente Médio que vão produzir cada vez mais petróleo, e produziam uma escala estratégica e ampliadíssima, importante, vão entender o seguinte. Eles param e pensam assim, meu irmão, esse mundo capitalista é absolutamente, não só capitalista, socialista também, tá? É absolutamente dependente de petróleo. Maravilha. Eu sou grande, essa região do Oriente Médio, a gente já vai afunilar isso, sou uma grande produtora desse recurso. Se eu não aprender a jogar com isso aqui estrategicamente, eu vou continuar só me ferrando. E eles entendem que podem usar essa carta na manga, esse coringa, o petróleo. Então, um país até então pouquíssimo relevante na geopolítica global, não eram estados fortes, tradicionais, não contavam na balança de quem manda no mundo. Vão despontar olha, aqui ó, vão despontar nos anos 70 e 60, a partir dos anos 60, como um peso estratégico para o mundo. Como a formação em 1960 da OPEP,
Organização dos Países Exploradores do Petróleo, tá? E aí você tem uma galera, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e um paísinho que é importante até, mas isso aí vale outro vídeo, a Venezuela, grande produtor de petróleo. Então aí até hoje, importante, estratégico, sobrevivendo graças a isso. Show! Claro, esses são os países iniciais, depois vão entrar outros. E a galera começa a entender, mano, se as empresas ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, a tal das 7 irmãs, eram grandes multinacionais que controlavam o mercado do petróleo no mundo, estão jogando com esse recurso, a gente que produz também pode jogar. E eles fizeram isso. A OPEP basicamente foi uma organização desses países, que eram grandes produtores de petróleo, tinham grandes recursos de petróleo, para jogar estrategicamente, tentar manipular o mercado. Ou seja, eles jogaram com essa carta na manga e foram bem sucedidos. Basicamente isso. Não vamos deixar só o Ocidente controlar esse recurso. Nós que produzimos podemos tensionar. Podemos usar isso politicamente ao nosso favor e economicamente. A gente pode ganhar muito mais dinheiro. Essa é a grande sacada. A gente pode ganhar muito mais dinheiro que ganha. Porque até os anos 70 o petróleo era um recurso relativamente barato. Se ganhava pouco dinheiro com petróleo, entre aspas. Ou seja, o preço do barril era muito, muito inferior do que vai se tornar depois dos anos 70. Tá? Então isso sinalizava o seguinte, era um recurso amplamente utilizado, mas que tinham um retorno baixo por barril, por exemplo, para os produtores. E a OPEP entra nessa jogada. Falou, vamos jogar também. A gente se organiza, se fecha aqui em bloco, os grandes produtores do mundo, e vamos botar, entre aspas, o pau na mesa. Agora a gente vai controlar melhor o preço do petróleo, para subir o preço do petróleo, para ganhar mais dinheiro com isso, e ter um retorno melhor para a gente. Isso é óbvio. Tá? Em 1961, por exemplo, eles têm uma reunião em Caracas, a OPEP, já fundada, que eles basicamente fazem isso. Tá? Um conjunto de discussões ali que foram travadas, que eles pensaram, vamos aumentar o preço do petróleo, vamos aumentar gradativamente a nossa produção e o nosso controle sobre esse recurso no mundo. Isso era, assim, para aquele cenário muito importante. E usar, claro que essas políticas articuladas dos países da OPEP para fortalecer esses países. Ótimo. Então a OPEP já deu uma pancadinha aí nesse mercado internacional de petróleo. O preço do barril começou a subir, inclusive. Ótimo. Aí vocês vão pensar, mas isso explica a crise do petróleo? Não. A crise do petróleo, a primeira grande crise do petróleo, vem em 1973. Você já entendeu que o Oriente Médio é uma área estratégica da produção de petróleo para o mundo, que o mundo capitalista não vive sem esse petróleo. Ótimo. O que rolou em 73? A guerra do Yom Kippur. Uma guerra, das várias sequências, que a gente vive até hoje, das guerras árabe-israelense. A guerra de Yom Kippur foi que é um dia do perdão dos judeus lá, é um feriado importante, tal. Foi a tentativa do Egito e da Síria dar o troco da derrota que eles tinham sofrido, perdido as colinas de Golã, perdido a Península do Sinai para Israel, e dar um troco, aproveitar aquele dia lá, esse grande feriado religioso, tal, e ir lá e fazer um ataque e retomar esses territórios. E, meu irmão, isso vai dar-lhe um merdalhaço medonho. Porque absolutamente Israel reage, isso é óbvio, com o apoio dos Estados Unidos e os países árabes com o apoio da União Soviética. E isso aí vai detonar naquele contexto a tal da crise do petróleo de 73. Porque a intervenção direta dos Estados Unidos em favor de Israel fez os países da OPEP falar, agora que a gente tem uma carta na manga aqui, que a gente tá sabendo jogar que é o petróleo, que conversa é essa, irmão, vem aqui sacanear nosso rolezinho, tal. Até porque parte considerável dos países da OPEP são árabes. Tá? E Israel, um país judaico. É um conflito geopolítico, é um conflito econômico, mas também religioso, naquela área do Oriente Médio. O que detonou, portanto, a primeira grande crise do petróleo em 73? Veio a guerra de Yom Kippur, uma intervenção estadunidense lá de Israel, uma intervenção bastante assintosa, porque Israel já tinha uma vantagem militar sobre os países vizinhos árabes, e os caras reagiram com o que podiam, inclusive uma arma econômica. O petróleo falou, vocês não vão negociar com a gente não?
Vão meter o bedelho aqui no nosso conflito? Já é. Paramos a produção de petróleo. Vamos diminuir drasticamente. Aí aquela lei de oferta e demanda, meu parceiro, você já está cansado de saber. Diminuiu a oferta de petróleo no mundo, pum, estourou o preço. Disparou o preço. Isso foi uma pressão sensacional. Por exemplo, a nível internacional, no lado capitalista, sobretudo. Tá? Os Estados Unidos teve que se virar. Eles boicotaram, inclusive. Não vendemos mais para os Estados Unidos, para Canadá, para Reino Unido, para o Japão. Então foi um impacto muito profundo, porque isso gera o aumento do preço do combustível nesses países, e combustível é tudo, e tudo aumenta, a inflação, a vida piora, as coisas vão degringolando. É uma confusão danada. Tá? Acabou que os Estados Unidos teve que recuar em algum nível, Israel teve de recuar, né? Devolver as colinas de Golã, Península Sinai. Isso ainda vai dar outros episódios de confusão, mas se demonstrou ali o peso desses países da OPEP no controle da produção do petróleo e, portanto, do seu preço. A questão é, este impacto foi devastador no Ocidente. Isso aqui, o Brasil nos anos 70 era uma ditadura, estava surfando no tal do milagre econômico, isso veio, puf, com um poder devastador aqui, porque atingiu as potências capitalistas que fecharam a torneira dos empréstimos, fecharam a torneira dos investimentos. Isso tem impacto no terceiro mundo, que era dependente economicamente dessa galera. Fantástico. Exemplo, Brasil. Tá? E isso faz o quê? Basicamente no mundo ocidental, dívida. A dívida explode esses países, porque eles não têm grana para pagar esses empréstimos, não tem grana para pagar os seus compromissos e dívida, juro, e o Brasil vai pagar isso aí até hoje, inclusive. A gente tem a década de 80, a década perdida, porque nossa economia foi pro ralo por conta disso. De novo, olha só, meu irmão, guerra de Yom Kippur, Israel, Egito, Síria, tu pode pensar, o que eu tenho a ver com isso? Tem um impacto medonho na nossa economia aqui no Brasil. Olha como essas economias no mundo globalizado estão altamente articuladas. Isso favoreceu a União Soviética, isso favoreceu a Rússia. Fundamentalmente, claro, a União Soviética não era só a Rússia, mas essencialmente a Rússia naquele cenário sempre foi um grande produtor de gás natural e de petróleo. O preço do petróleo subiu, ótimo para quem produz petróleo, para os países da OPEP, para a Rússia, para a Venezuela, que é da OPEP, enfim. Isso deu uma vantagem bacana num dado cenário para equilibrar a tensão com os Estados Unidos, porém não vai ser tão maravilhoso assim. Isso vai mascarar um pouco os problemas estruturais da economia soviética, e quando o negócio, a poeira baixar, os soviéticos vão ter um pepino para resolver que não vão conseguir. Eu preciso que você entenda o seguinte: a crise de 73 teve um impacto global, ela é um divisor de águas, marca o início de uma crise para o mundo capitalista fortíssimo, o fim de uma era de só desenvolvimento para as potências internacionais do capitalismo, o fim de uma era de um desenvolvimento muito acelerado para as periferias do capitalismo, como o Brasil, que tiveram seus recursos cortados, e o início de uma fase mais severa para esses países. O Brasil é um ótimo exemplo. É dívida, é pagar dívida, é problema social. Isso também vai se desdobrar para a Europa. A torneira vai fechar também para alguns desses países. Isso é mais tensão, mais problemas. Beleza? Claro, essa não foi a única crise dos anos 70. Em 79 teve outra crise do petróleo, também tão importante quanto. Agora, e dessa vez, no Irã. O Irã vai viver uma revolução. Foi um conflito medonho. Isso vai engatar na guerra Irã-Iraque. E, de novo, outro conflito na área de produção de petróleo. Problemas globais. Porque, meu irmão, guerra é basicamente como foi a guerra de Yom Kippur. É basicamente você complicar a produção de petróleo. Diminuir a produção de petróleo. Porque os caras estão em guerra. Estão vendo conflitos. Diminuiu a produção, aumentou exponencialmente o preço. É uma coisa que não tem como fugir. Essa economia capitalista, a economia soviética, inclusive, também dependia muito disso. O mundo precisa disso para se movimentar. Babau. Outra crise do petróleo que vai realmente desequilibrar essa balança da Guerra Fria em vários níveis. A crise do petróleo é um meio da Guerra Fria em algum nível, é um divisor de águas e vai marcar uma história. Dá para marcar uma história antes e depois dessa crise dos anos 70, porque ela muda as histórias desses países de forma global.
E o que a gente vai ver depois são conflitos de crise soviética, crise do terceiro mundo e os desenvolvimentos que vai vir ser, por exemplo, o neoliberalismo. É uma outra era, é uma outra etapa da história do mundo, né? E não só do capitalismo. Beleza, minha gente? Ó, o que eu quero que você entenda no final das contas é um grande povo que se estende sobre várias áreas. É um tema sinistro, importante. Lembra a gente de hoje do que a gente está vivendo com o conflito na Ucrânia. E, ó, sinistro. Entender as crises do petróleo dos anos 70 é entender basicamente como a gente começa a formar o nosso mundo, a nossa história mais recente. Beleza? Beijão, minha gente. Tchau, tchau. Tô subindo.